Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 50.900 dólares. Bitcoin que não segura o suporte em 53 e tem forte queda indo testar quase os 50 mil. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do price action desse movimento, te mostrando quais são as principais probabilidades a partir daqui. Afinal, será que vamos segurar nesse fundo e voltar a subir, ou será que agora teremos mais correção à frente? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar nos comentários qual altcoin você quer que seja analisada no vídeo da noite. As mais pedidas serão analisadas. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui hoje no 4 horas para te mostrar um padrão gráfico que o Bitcoin estava formando e pode estar tentando romper para baixo nesse momento. Além disso, também quero mostrar para você no 1 hora aqui o price action que a gente teve desde ontem, no rompimento dos 53 mil dólares e o price action deste padrão de continuação da baixa que a gente desenhou aqui. Na análise de sentimento, eu vou te mostrar como você pode identificar fundos nos criptoativos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre justamente esse fundo que a gente formou nos 51.500 dólares e esse padrão gráfico. Por que isso aqui tinha uma maior probabilidade de não ser um fundo? Além disso, vamos falar um pouquinho do longo prazo, falando com vocês um pouco do Fear and Greed Index, que caiu para ganância, mas ainda não está em medo. E também quero falar um pouco do S&P 500, que sem dúvidas está empurrando o Bitcoin mais para baixo. Antes de começar, um recado rápido para vocês. Não esquece de ir nos 2 primeiros links da descrição e participar do nosso canal de atualizações e do nosso grupo de discussão. No canal de atualizações eu sempre mando atualizações do Bitcoin quando eu não consigo fazer mais de um vídeo no dia. E também mando enquetes para a gente entender como o mercado está vendo a queda e qual a perspectiva do mercado. E no grupo de discussão são quase 4.000 pessoas para você conversar e tirar suas dúvidas, tá bom? Uma comunidade muito forte, muito bacana. Então vamos lá. Vamos começar aqui já então numa análise técnica do 4 horas. No 4 horas, a gente pode enxergar basicamente que o Bitcoin ele tinha um suporte, quer dizer, ele tinha uma resistência importante na região de 57, 58, não conseguiu segurar essa resistência e foi buscar a parte inferior dessa bullish falling wedge. O grande problema aqui é que o preço não está demonstrando força para se manter dentro dessa bullish falling wedge. Repara que a gente está rompendo para baixo ela aqui neste momento. E eu acho que é sim uma situação preocupante, principalmente porque a gente tem um volume de rompimento muito significativo entre os 55 mil dólares e essa região dos 51.800. Fazia tempo que a gente não tinha um volume tão grande assim. Quando a gente tem um volume tão grande, a gente pode entender que talvez a tendência tenha realmente mudado no 4 horas. E eu acho que é até natural a gente entender que no 4 horas a tendência mudou, já que todas as médias nesse momento, como vocês podem ver aqui, estão denotando uma tendência de baixa. A única tendência de alta que a gente ainda continua são tempos gráficos superiores ao 4 horas, como por exemplo o diário e o semanal. E aqui agora, por exemplo, no diário, a gente consegue ver que a gente está, enfim, chegando num suporte um pouco mais significativo. A gente vem falando com vocês há algumas semanas desse suporte dos 50 mil dólares, e vocês podem ver que é um suporte que o preço não vai ter tanta facilidade em ultrapassar. Se tiver, a gente realmente pode ter uma reversão na tendência de longo prazo do Bitcoin. Mas eu encaro que essa região, entre os 50 mil que a gente testou agora e os 46 mil dólares, pode ser uma região de buy zone para a gente pensando no longo prazo, tá bom? Isso vai depender muito de como os indicadores de sentimento vão se comportar. Mas repara que a nossa média de 72 está chegando próximo ao preço. E o preço não encosta nessa média de 72, vocês não vão nem acreditar, faz muitos meses. A última vez que a gente encostou nessa média, o preço estava 10 mil dólares. Bom, então é sim algo significativo, uma correção até aqui, e algo que pode sim ter uma grande oportunidade para a gente pensar em entradas no Bitcoin, correto? Mas o que os indicadores de sentimento vão ter que mostrar? Basicamente, a primeira coisa um fator, um indicador que funcionou em todas as últimas correções dessa bull run é a gente estar em medo no Fear and Greed. O Fear and Greed está em ganância ainda, tanto do Alternative.me quanto do Bitcoin Tools. Se a gente chegar em medo, a gente já começa a ficar um pouco mais otimista e começa a pensar que a gente pode estar encontrando um fundo no Bitcoin. Por enquanto, não. Continuando aqui e analisando também os nossos indicadores de sentimento
de mais longo prazo, né? O que a gente quer para acreditar num fundo? A gente quer que o long short ratio esteja baixo. O long short ratio em 2.6 ainda denota para a gente que tem uma boa probabilidade do mercado continuar caindo para estopar e liquidar mais pessoas. Além disso, o CVD indo para a máxima histórica também não ajuda, né? Então o que a gente quer? A gente quer que o preço chegue nessa... Ele já chegou, né? Ele já está na zona de suporte, mas a gente também quer que os indicadores de sentimento nos mostrem possível entrada. Tranquilo? Bitcoin nesse momento, inclusive, formando novas mínimas aí abaixo dos $50.500. Então, vamos aguardar. Lembrem-se, quando a gente está pensando numa operação de mais longo prazo, uma operação de posição ou de swing trade, a gente não precisa se desesperar e pegar a faca caindo, não. A gente pode ficar tranquilo, esperar o preço ir numa zona de suporte, esperar também a gente, por exemplo, ter uma melhora dos indicadores de sentimento e até mesmo um rompimento para cima de um padrão gráfico no curto prazo. Então a gente vai discutir sobre isso mais para frente, tá? Mas nesse momento aqui, ainda estamos de olho para essa região que o preço está testando agora, até os $46.000, como uma possível buy zone. Mas no momento, a gente ainda não tem uma confirmação dos indicadores para fazer isso. Tranquilo? Continuando, a gente pode agora falar um pouquinho de uma análise técnica do curto prazo, né? Afinal, o que aconteceu aqui, investidores? Basicamente, o Bitcoin ele foi testar a região aqui dos 51.500, formou um padrão de continuação da baixa e rompeu para baixo, né? Então todo mundo sabe, depois de uma baixa assim, uma bearish rising wedge tende a romper para baixo, igual a gente rompeu nesse momento, indo testar essa região ali quase nos $50.000. Agora, nesse momento, a gente de novo tem bastante volume nesse fundo, olha só. Agora estamos fazendo um price action bonitinho aqui no curto prazo. E talvez seja o momento justamente do quê? De fazer outro padrão de continuação. E esse padrão de continuação, a gente nunca sabe para onde ele vai romper, né? Mas a gente sabe que a maior probabilidade é ele acabar rompendo para baixo, igual foi aqui. Porém, como a gente descobre pela análise de sentimento se vai romper para baixo ou para cima? Os indicadores de sentimento talvez sejam muito melhores do que a análise técnica para determinar isso. Porque um padrão gráfico, ele é determinado se vai romper para baixo ou para cima, na minha opinião, de acordo com o que o mercado acredita que esse padrão gráfico vai fazer. Então vamos te dar um exemplo prático aqui do que aconteceu neste último padrão gráfico, quando a gente foi nos 51.500 e depois rompeu quando a gente estava aqui em cima. Vamos lá. Repara o que acontece aqui quando a gente forma um padrão gráfico, a gente estava com um long short rating 3.16, e o que acontece quando a gente vai lá testar o topo do padrão. Vocês conseguem ver que a gente basicamente começa a subir. O nosso long short ratio dentro do padrão chegou em 3.6 e na hora do rompimento estava em 3.42. Ou seja, por que rompeu para baixo? Porque a maioria do mercado começou a acreditar que o preço ia subir. E se a maioria do mercado começa a acreditar que o preço vai subir numa tendência de baixa no curto prazo, com um padrão de continuação da baixa, o que você acha que as instituições vão fazer? Vão mandar o mercado para baixo para estopar e liquidar esse pessoal, esses investidores que estão entrando errado aqui em long. Correto? Então agora você me pergunta, Pablo, formamos um fundo? Não sei. A gente vai descobrir se a gente formou um fundo depois que a gente formar um padrão gráfico e depois que a gente vê o price action aqui do long short ratio. Se ele começar a subir, eu acredito que a gente não formou. Se ele começar a cair, eu acredito que a gente pode formar no mínimo um pullbackzinho. Beleza? Falando um pouco das liquidações, a gente liquidou mais, só que como antes a gente liquidou, assim, na minha opinião, talvez não o suficiente para a gente reverter a tendência de baixa, tá? Eu acho que talvez seja natural a gente fazer um pullback, mas não o suficiente para reverter completamente a tendência de baixa. Talvez a gente ainda continue mais para o long short ratio dar mais uma quedinha. Detalhe, a gente acabou de ter uma queda bem interessante no long short ratio, né? O que realmente poderia denotar para a gente esse possível fundinho aí que a gente está formando. Repara que a gente foi aqui nessa região dos 2.42, agora está brigando nos 2.58. Se isso continuar caindo, pode ser um bom sinal do fundo, tá? Lembrem-se disso. Mas vamos lá, vamos pensar um pouco mais sobre por que o long short ratio está caindo também, né? Afinal, é natural que ele caia neste momento, já que a gente está fazendo novos fundos e as pessoas que estavam em long estão sendo estopadas. Então, como é longo, como é uma razão, né, entre o long e o short, se o número de longs diminui e as pessoas são liquidadas, é natural que o nosso long short ratio caia. Então, o que é importante realmente? Não é ele cair tanto no fundo. O mais importante é, no momento que a gente consolida,
ele começar a cair. Porque aí a gente mostra que na consolidação as pessoas estão apostando que o preço vai cair. E se elas apostarem que vai cair, provavelmente ele dá uma subidinha para quê? Para estopar e liquidar as pessoas que apostam errado na queda. Tranquilo? Então atenção ao long short ratio talvez seja o melhor indicador para identificar fundos depois de um padrão gráfico de continuação. Tranquilo? E obviamente a mesma coisa serve para o topo, só que ao contrário. Investidores, para finalizar, vamos falar um pouquinho do S&P, que sem dúvidas está empurrando um pouco o Bitcoin. Né? E se o S&P começar a subir aqui, o Bitcoin pode ser salvo, digamos assim. Mas nesse momento, a gente não conseguiu passar aquelas resistências que a gente estava falando com vocês aqui em cima, 3.950, e está rompendo uma zona bem importante desse fundo aqui em 3.870. Então não vejo uma situação boa tecnicamente no S&P, apesar de entender também, né, que a bolha talvez não tenha terminado e a gente possa, do nada, que o S&P, com qualquer notícia aí, com o Banco Central fazendo qualquer coisa, com o Fed fazendo qualquer coisa, o mercado estourar para cima de novo. Então, eu acho que o que pode salvar o Bitcoin nesse momento também é o próprio S&P 500, tá? Se a gente começa a subir aqui, o Bitcoin pode demonstrar força. Mas, por enquanto, a tendência, assumimos uma tendência de baixa aqui no S&P em basicamente todos os tempos gráficos. Como o Bitcoin, a única tendência que a gente ainda continua de alta aqui é o diário e o semanal. No 4 horas a tendência já é de baixa. Olha o pivôzinho que a gente está formando aqui neste momento. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa nos comentários aí, além da altcoin que você quer que seja analisada no vídeo da noite, todas as dúvidas, críticas e sugestões. Afinal, você acha que o Bitcoin vai encontrar fundo próximo aos 50 mil? Ou você acha que vem mais queda por aí? Então é isso. Um forte abraço.